Visão detalhada da AWS Autoscaling. Na última aula eu mostrei para você sobre o Elastic IP, né? Como você faz o uso desse IP elástico para associá-lo a instâncias caso você tenha problemas e você acaba tornando possíveis problemas na sua infraestrutura totalmente transparentes, né, para os seus usuários finais. Você viu ali a associação, né, dos IPs para os recursos, mas como é que eu faço isso de uma maneira manual, né? Imagina um cliente me ligando e eu tenho que entrar no console, tirar o IP de uma máquina para colocar em outra. Tudo vai funcionar, mas eu não quero ter esse tipo de problema ou esse tipo de trabalho manual. E aí que entra realmente, acho que a grande estrela da computação em nuvem, que é o que a gente chama de auto-scaling, tá? O que é o auto-scaling? É a escala automática que vai adaptar o tamanho de recursos à demanda. Então, se você está tendo muita demanda, a sua infraestrutura vai crescer, que a gente chama de upscale, e se a demanda por um determinado momento diminui, você pode fazer o downscale, isso é, diminuir a sua infraestrutura. E isso se aplica ao exemplo que eu dei anteriormente. Se você tem algum problema na sua infra, o auto-scaling faz aquela associação para uma nova availability zone, tá? Na questão da classificação de auto-scaling, isso é uma coisa bem nova, tá? Então, existem dois tipos de auto-scaling hoje em dia. Um é os serviços com zero downscale, tá? Você não paga se você não utilizar. E você tem os serviços com up e downscale, que você sempre paga, mas pelo tamanho da infra. Então, existe aí um novo campo na computação em nuvem, que é esse primeiro item aqui, que é realmente algo muito novo que eu estou trazendo para você. Questão dos serviços com zero downscale, você não paga se você não usar, como eu disse. Um exemplo é a AWS Lambda, que são funções que rodam dentro de containers. Quando essa função Lambda é muito demandada, ela vai escalar até o infinito, coloquei entre aspas, claro que, né, infinito é muito grande, né? Quando há demanda. Então a Amazon promete para você lá nas documentações que se houver uma demanda muito grande, a Amazon vai escalar para N vezes que você precisar as funções Lambda, e ela diminui a zero quando não tem uso, isso é, não tem cobrança. Então esse conceito do zero downscale é importante para você ter em mente, porque só é zero se você não paga quando ninguém está acessando o seu recurso, tá bom? E esse é o predileto de quem trabalha com cloud hoje em dia, porque você não tem aquela dor de cabeça de ficar pensando que tamanho que a minha infra tem, o tamanho mínimo que minha infra precisa ter quando ninguém está usando, por exemplo, durante a madrugada ou finais de semana, tá bom? E aí a questão dos serviços com o up-down scale, que é o auto-scaling tradicional, o auto-scaling mais comum que a gente está mais acostumado a ver por aí, que é o auto-scaling clássico. A infra tem um tamanho, por exemplo, de 1x. Quando ela é redimensionada, ela pode ser redimensionada baseada em parâmetros configuráveis, ela vira um tamanho 4x, por exemplo. E aí eu estou falando de escalar instâncias EC2 em conjunto com os load balancer. Então, como se meu computador fosse um notebook e quando tivesse muita gente para atender, ele virasse um mega servidor de uma hora para outra. Quando essas pessoas forem atendidas, ele vira um notebook novamente. É mais ou menos isso que o autoscaling faz. Você tem um serviço, um servidor, bancos de dados pequenos. Quando entra muita gente no seu sistema, no seu site, no seu blog, lá no seu sistema de gestão, a infra vai ser escalada automaticamente, e a gente sempre está falando aqui de instâncias EC2, tá bom? Em maneira geral. E os load balancers, como eu mostrei em aulas anteriores, eles são um dos recursos mais importantes para a gente ter em mente num auto-scaling, tá? O load balancer faz o balanceamento de carga, como eu disse anteriormente, mostrei para você os tipos, só que aqui eu quero enfatizar para vocês que ele faz o monitoramento da instância através de health checks. Esses health checks são chamadas que o load balancer faz para instâncias chamadas do tipo HTTP. Então ele faz, é como se fosse um usuário acessando a máquina, e ele pergunta para a máquina se está tudo bem, e a máquina respondendo que está tudo bem, ele sabe que ela está saudável, que ela está rodando. Caso a máquina não responda dentro de alguns parâmetros que você vai configurar, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas, por exemplo, eu posso falar que se a máquina não me responder em 5 segundos, eu tento novamente dentro de 30 segundos, mais 5 segundos se ela não responder, eu coloco um carimbo nela dizendo que ela não está funcionando e faço a substituição de instâncias problemáticas. E aí
esse conceito do listener, né, onde recebem as conexões. Então, quando eu vou conversar com a máquina, eu vou falar para o load balancer, olha, você sempre vai conversar com as máquinas na porta 80, que é a porta HTTP mais comum, mas poderia ser qualquer outro serviço que você está rodando aí dentro da sua organização, dentro de qualquer outra porta, mas o conceito do listener é importante, que é como que a infra se conversa, tá? O auto-scaling é usado para up e down scale, mas também utilizado para manter aquela única instância que você tem sempre funcionando, tá? Os parâmetros de escala, como eu disse, como é que eu sei, né? Como é que ou o load balancer sabe, né? Quando escalar e quando não escalar. A gente vai ensinar para ele, falar assim, olha, quando as instâncias chegarem, por exemplo, a 50% de uso da CPU, crie uma segunda instância e comece a fazer o balanceamento de carga. Ou de repente, para o meu software para o meu sistema é mais relevante, né, que o uso de memória. Então, quando a memória começar a crescer e ali chegar, por exemplo, em 60% da capacidade total, eu sei que está na hora de eu incluir uma nova instância EC2. Pode ser de rede e podem ser qualquer outro tipo de parâmetro que você configure, tá? A gente vai ver isso mais para frente aqui, é mais uma questão de conceito, tá? Os elementos do auto-scaling. Então, a gente tem os loud configurations, que são loud configurations. Quando, por exemplo, eu configurei meu load balancer para subir novas instâncias quando ela atingir 50% de utilização de CPU. Como é que o load balancer sabe o que iniciar? Então ele vai numa receita e vai olhar lá, ok, quando eu chegar em 50% de CPU, eu preciso criar uma instância da família tal, do tipo tal, com tal informação. Então esse é o Loud Configurations, é onde o Load Balancer vai olhar para poder escalar novas instâncias ou mesmo diminuir novas instâncias, tá? Você tem os Target Groups, que são grupos de instâncias, nada mais do que isso. E vamos supor, se você tem 10 instâncias, só que só 2 instâncias desse grupo de 10 vão ser auto-escaláveis. As outras 8 são instâncias que você não quer escalar. Por exemplo, uma instância que você deixa separada só para rodar relatórios, uma instância que você deixa só de repente para fazer alguma tarefa de backup. Você não quer que a infra inteira seja escalada, então você vai separar as instâncias em target groups, que nada mais é do que esse agrupamento de instâncias, e você liga elas ao load balancer e fala, olha, você vai escalar mais só, e vai olhar aquelas métricas, né, só nesse grupo de instâncias, tá? E aí você tem os auto-scaling groups também, que são agrupamentos um pouco maiores, é praticamente o mesmo conceito, tá? Aqui é um exemplo de como que você vê uma infra, né, se fosse possível ver essa infra graficamente assim, como é que ela cresceria devido à demanda. Então a gente tem ali uns conceitos muito importantes, né? O primeiro é o tamanho mínimo, tá? Então do lado esquerdo você tem os 2 quadros laranjas, que são instâncias que estão sempre rodando, que é o desired capacity, tá? Que é a capacidade desejada. Então as 2 instâncias são a capacidade desejada. O tamanho mínimo é 1, então eu sempre tenho que ter pelo menos um servidor, só que eu desejo que sempre tenha 2. Isso é porque a Amazon pode ter algum problema de deixar 2 servidores rodando em determinado momento. Ela vai rodar no mínimo 1 para você, mas ela vai trabalhar para sempre ter 2, tá bom? E aí quando você passa para o auto-scaling, então você configurou lá aquelas métricas, olha, quando o meu servidor chegar a 50% de CPU, eu quero que você crie novas instâncias dentro do meu auto-scaling group, que você consegue ver ali na parte de fora, né, do gráfico, está escrito ali auto-scaling group. Então dentro desse grupo eu vou criar uma nova instância e escalar conforme a minha necessidade. E aí eu falo para o auto-scaling, olha, você vai escalar, mas tem um tamanho máximo, eu também não quero que você escale para o infinito, tá? Então eu tenho que falar um número para ele. Escala para mim até 10, por exemplo. Por quê? É o seguinte, se você configurar o seu auto-scaling e ele estiver escalando demais, significa que o tamanho das instâncias que você está criando são insuficientes para atender a demanda do seu auto-scaling, tá? Então, de repente, você escolheu uma instância muito pequena, ela não está dando conta, o auto-scaling está colocando mais instâncias iguais àquela, até atingir o número máximo. Você atingiu o número máximo e ainda não conseguiu atender a capacidade. O que você tem que fazer? Rever o tamanho da sua instância. Ela tem que ser maior, ela tem que ter mais capacidade de processamento, a família tem que ser diferente, porque aí você escala até você conseguir atender a demanda toda, tá? Por isso que existe esse tamanho máximo, isso aqui não é ilimitado, beleza? Então,
Esse conceito de autoscaling tem muita coisa envolvida aqui, mas eu queria introduzi-lo para a gente ir se acostumando com esses termos e conforme o curso for andando, a gente vai se aprofundando em tudo isso e, claro, a gente vai botar a mão na massa um pouco mais para frente, tá bom? Então, muito obrigado, eu te vejo no próximo vídeo.